E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi movimentadíssimo e o dia hoje promete. Quero começar falando sobre a CPMI do dia 8, porque hoje o Anderson Torres irá depor. Eu acho que o depoimento vai ser bem interessante, já falo por quê. Quero também falar sobre as imagens que foram liberadas. Agora a gente vai saber o que é que o Flávio Dino não queria que se tornasse público. Ainda quero falar com vocês de alguns embates que envolvem Bolsonaro, Lula, esquerda, direita. Só uma nota bem interessante sobre o PL 2630, dizendo que vai ter um embate de um lado, artistas e a Janja contra a Rede Globo. Estão brigados. O que é que está acontecendo? Vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre uma nota da Folha de São Paulo que eu acho que serve até como divisor de águas para fazer uma comparação entre o que eles acusavam o governo de Bolsonaro de fazer e o que o governo atual está fazendo. Ainda quero comentar sobre o dia ontem de Bolsonaro, mais as besteirinhas. Depois, vamos para o segundo tema do vídeo de hoje. Tem muita coisa para a gente comentar. O Dilma foi lá para o Pará, né? Ambientalistas, etc, tudo mais. E sobre esse ponto, eu quero trazer algumas coisas para vocês, inclusive algumas denúncias que estão vindo da esquerda, que são de arrancar os cabelos. Gente, é sério, a coisa no Brasil tá acelerando de uma forma assustadora. E quem tem motivos para ficar assustado é o Haddad. E eu fiquei desacreditado no primeiro momento que eu dei uma olhada. A Folha de São Paulo publica uma nota que ainda, inclusive, recomenda outra nota. E essa nota recomendada é até de um amigo do Haddad. Vocês vão entender o que é. E eles estão desenhando o cenário que eles saem de um simples achismo e eles trazem fatos para falar o seguinte: ano que vem o Brasil quebra. E por quê? Com base no quê? A gente vai comentar sobre isso e, se der tempo, vamos falar mais algumas notícias do Brasil que deu errado. O Brasil da picanha do Dilma. Então, após uma introdução mais longa, vindo aqui bem direto. No dia de ontem, o Arthur Maia noticiou em seu Twitter, né? A imprensa repercutiu, e ele disse que acaba de receber a cópia da decisão do ministro, o famoso ministro inominável, autorizando o Flávio Dino a entregar as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Espero que o Flávio Dino entregue, porque se após isso não entregar, a gente vai começar a entrar numa questão muito estranha. Eu não creio que o Flávio Dino, né, vai contra a decisão da Suprema Corte Brasileira. A gente vai observar aí nas próximas horas o que é que vai rolar. A imprensa já soltou algumas notas, eu não quis trazer porque, sei lá, tá no disse-me-disse, falando o seguinte: quem teve acesso às imagens diz que não provam nada, etc, ppp. Eu fiquei pensando, né, pô, se não prova nada, então por que o Flávio Dino estava, sabe, fazendo esse jogo de cena, se fazendo de difícil o tempo todo? Independente disso, nas próximas horas devemos ter algum desdobramento disso daqui já ao longo da CPMI, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, está tendo sessão da CPMI, já devem ter debatido sobre isso. E a sessão de hoje é com o Anderson Torres. E pessoal, vejam só. Vou ler aqui logo a nota, depois eu falo algumas coisinhas. Anderson Torres depõe a CPI dia 8 com silêncio garantido, né, pelo Supremo. A maior parte dos veículos postou isso daí, etc. Ele deve ser questionado sobre isso, aquilo outro, etc. Tudo mais. Essa nota do Metrópolis foi a única que fugiu um pouco da norma, porque traz uma informação interessante. E que é o quê? Disse que ainda que o Anderson Torres tenha solicitado o direito de permanecer em silêncio para não se incriminar, ainda assim, o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal pretende responder às perguntas dos parlamentares. Ele pediu silêncio se precisar, mas pretende responder. Interlocutores de Torres veem o confronto como uma oportunidade dele esclarecer dúvidas sobre a tal minuta do golpe encontrada em sua casa, sobre a viagem aos Estados Unidos na época em que a suposta tentativa de golpe ocorreu, contatos com a Polícia Rodoviária Federal durante as eleições e o que mais os parlamentares optarem em questionar. Parem para pensar. Os depoimentos que nós tivemos na CPI até então, nenhum revelou nada. Por quê? Porque acho que não tinha nada para revelar, né? As maiores revelações da CPI vieram do último depoimento do Saulo, que assim complicaram em muito a vida do Gonçalves Dias, o general do Lula. A esquerda adora levantar narrativas, mas na hora que se depara com fatos, a coisa, sabe assim, o trem desembesta, né?
desencarrilha, e até faltou a palavra agora, não sei nem se é isso. Enfim, e eles se perdem. Vejam que desde o ano passado, diversas coisas aconteceram, desde o período das eleições, estou falando, a PRF, perguntando sobre Torres, e principalmente o que aconteceu após o dia 8, em nenhum momento o Anderson Torres falou nada. Gosto de falar para vocês que a verdade se impõe. Não precisa ser um gênio, para perceber que o Anderson Torres, ele organizou férias com antecedência, ele estava de férias no dia 8, e eu tenho certeza que ele deve ter argumentos ainda melhores para contrapor toda a narrativa da esquerda. Não sei porquê, mas acho, é um achismo, posso amanhã quebrar a cara, mas pegando a temperatura, né, fazendo uma regra de 3 com os últimos depoimentos, creio que o depoimento de hoje vai incomodar a esquerda mais uma vez. Vamos observar. Amanhã trago para vocês alguns recortes, as notícias, melhores momentos, mas vamos ficar de olho. Mudando aqui um pouco da seara, PL 2630, tretas. A Patrícia Campos Melo, sempre por dentro, né, dos bastidores dessas confusões que envolvem regulamentação das redes, né, a censura do bem, ela diz que, neste momento, temos uma queda de braço entre a Rede Globo, artistas e a Janja. Isso para decidir o futuro do projeto na Câmara. Aí ela fala que a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, se opõe ao projeto de lei 2370. Qual projeto é esse? É o da Jandira Fegali. Lembrem que o Orlando Silva fatiou, ele pegou a parte do dinheiro, direitos autorais e remunerar o jornalismo profissional, ele tira do 2630 e ele coloca no da Jandira Fegali. PCdoB trabalhando para dar dinheiro para a Rede Globo. Mas parece que não saiu como esperado. Parece que a Rede Globo pode tomar 1-0. E aí que obriga, né, as emissoras e plataformas de streaming a novos pagamentos de direitos autorais para cantores, atores e obras de audiovisual. No mesmo projeto está prevista a remuneração de conteúdo jornalístico pelas Big Techs, uma demanda dos principais veículos de comunicação como o Globo e a Folha de São Paulo, né? Por que será que o jornalismo luta por isso, né? Querem mais dinheiro a todo custo sem fazer nada. Mas, na visão das emissoras, a receita a ser gerada com a remuneração de jornalismo pelas Big Techs é muito menor do que os gastos que serão criados pelo PL 2370, que vai estender direitos autorais e contratos de obras já realizadas e veiculadas nas plataformas, né? YouTube e Netflix também são contra. Ou seja, na tentativa de ajudar a Rede Globo, no final do dia, a Rede Globo pode ter um prejuízo. Se é por alguma coisa passar, que seja isso, né? A Globo quebrar a cara. Um grupo de artistas, liderados pela Paula Lavigne, sempre, né? A turma do 342 Artes, junto com o apoio da Janja, é um dos principais defensores dos direitos autorais. É minha mamata, minha vida, né? Para os artistas tem de tudo, só não para a população. O grupo pede que criadores de materiais musicais, audiovisuais e jornalísticos sejam remunerados quando o conteúdo circular na internet. Marco Souza, secretário de Direitos Autorais do Ministério da Cultura, ajudou a redigir o texto em negociação. Eu acho, na sinceridade, que isso vai dar muito ruim. E por que eu acho? Quando você veicula uma música aqui na plataforma do YouTube, na hora, liga o alertazinho assim, ó, toma um flag, ó, direito autoral. É na hora, mas na hora, já tem. Porque é uma rede que tem, né, remuneração, etc, tudo mais. Mas quando você vai para as outras, você pega tipo Instagram da vida, TikTok da vida, né, isso da vida. Aí toca lá, o pessoal às vezes faz um videozinho curto, coloca a música de fundo, etc. E aí? Vai fazer o quê? Daqui a pouco, eu acho que pode rolar algo similar aqui. As empresas vão começar a, sei lá, botar uma flag, tirar o áudio do vídeo, deixar a pessoa muda, sem nada. E essas músicas, elas vão meio que parar no limbo, porque eu acho que as redes sociais não vão querer arcar com esse custo assim. Pô, mas como é que a gente vai controlar o que as pessoas fazem? Porque o interesse da rede social é que as pessoas se comuniquem, publiquem suas coisas. Agora, a rede social não tem como controlar o que as pessoas estão postando. Aí vai lá, o cara coloca uma música aí de fundo, etc. E fala aí, peraí, irmão, eu não quero pagar pelo teu vídeo.
A plataforma aqui em tese é de graça, tu fez teu login. Então, se tu quer fazer isso, tu quer postar vídeo, tu vai ter que pagar. Tu vai ter que me ajudar a pagar direito autoral para artista. Eu acho que esse projeto de lei vai acabar gerando uma confusão, porque já está gerando em outros países. A Meta mesmo, que é Facebook e Instagram, proibiu anúncios, né, links de jornais nas suas redes. Não sei se já reverteu, mas no final de junho isso aconteceu. Uma das implicações do projeto é que obras antigas, por exemplo, Escravizaura, teriam a remuneração compensatória de direitos autorais quando fossem vinculados na internet, uma vez que na época isso não estava previsto em contratos. E aí diz que o Elmar Nascimento, que é o relator de um Brasil, ele é sensível à demanda dos artistas, rapaz, e gostaria de votar o projeto na quarta-feira, ou seja, hoje, né? Não, amanhã. Amanhã. Tô perdido aqui no dia, já é terça ainda. Já quer votar amanhã. Mas Arthur Lira, que é acordo entre artistas e a bancada da radiodifusão, antes de pautar o PL, tenta costurar um consenso. Olha como são as coisas assim. A população não tá nem aí. O impacto que isso vai ter também não tá nem aí. Ninguém pensa nisso. Só tá pensando em dar dinheiro pra elite da elite da elite da elite. Vocês acham que o artista que tá começando, né, um músico que tem um trabalhinho pequeno, você acha que esse cara vai ganhar alguma coisa, velho? Tu acha? Tu acha que vai ganhar? Tu acha que quem vai ganhar isso daí? É só a turma, né, do amor, que vai ali lá no Faustão da vida, no Luciano Huck. A turma... Olha, brincadeira, né? Mas vindo do PT, a gente já sabe que a confusão é só a briga pra ver, né, as fatias do bolo. Não tem nenhuma fatia pra população, né? Pro artista pequeno, é assim, vai dividir entre a Globo e os artistas. E eles estão brigando pra ver quem tem o maior pedaço do bolo. Pegando aqui o gancho nessa questão da Globo, ontem, mais um escândalo contra Bolsonaro. Eu não aguento mais. Todo santo dia um escândalo, Bolsonaro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só a esquerda que cai nessa, né? Olha isso aqui. Bolsonaro pediu pay-per-view de futebol para gabinete enquanto pregava boicote à Globo. Uau. Agora, depois dessa, vai ser preso, né? Só pode. Meu Deus, Bolsonaro criou um pay-per-view. Não, mas porque ele pedia boicote à Globo. Será que essa turma sabe que grande parte do tempo o futebol é basicamente um monopólio? Será que essa turma lembra que o projeto de lei, né, a lei do mandante, para permitir que os clubes reproduzissem aí os seus jogos online? Lembra quando teve o jogo do Flamengo, muito superchat, etc? O Bolsonaro, né, que promoveu isso. Então, na falta, já que ainda não é possível assistir os jogos por outros caminhos, o Bolsonaro existiu no que tinha. E ainda que você... mas não sei o que, mas isso é errado, etc, tudo mais. Ainda que você vá nesse ponto, é difícil entender que uma coisa é a Globo, o canal, Globo, canal. Outra coisa é o pay-per-view de futebol. É difícil entender que são coisas diferentes. É difícil entender o que passa na Rede Globo de televisão, que você liga lá na TV aberta, naquela programação William Bonner. É difícil entender que isso é diferente do pay-per-view? Ah, mas eu mesmo... É sério que vai ficar nesse argumento maluco? Porque é o que a matéria tenta falar. Só que o engraçado não é isso. Eu quis trazer essa matéria por outro motivo, que vai se conectar com a próxima nota, que é mais interessante da Folha de São Paulo, sobre o que o governo aparentemente está fazendo e que é errado. Eu acho. A nota do Metrópolis diz que enquanto instigava ataques à Rede Globo, Bolsonaro pediu a habilitação dos canais Premier, serviço pay-per-view de futebol da Globo. Aí a informação. Essa informação, como foi que o Metrópolis descobriu? Consta em um documento o qual o Metrópolis teve acesso. Teve acesso como? É o quê? É o Tom Cruise, o Metrópolis? É Missão Impossível? Hackeou o governo? Como foi que teve acesso? Até porque o documento é um dos mais de 17 mil e-mails funcionais, excluído da caixa de entrada do ex-gerente de ordens do ex-presidente, que foram enviados à CPMI do dia 8. Mas como é que o Metrópolis teve acesso? Como é que o Metrópolis teve acesso? Ontem eu vi uma discussão, eu não sei onde foi. Onde foi que eu vi essa discussão? Foi alguém assim falando... Ah, lembro, eu tava assistindo um podcast sobre videogame. Aí tava vendo na loja, um homem e uma mulher, senhores já,
Ela deixa chama Seal Games. Eu só jogo os retrô, né? É o que eu faço quando tem um tempo, é escutar esse tipo de coisa. Tava na academia. E aí o cara falando o seguinte: rapaz, quando veio lá o ladrão roubando, prende ele não, pô. Agora vá no receptor. Se você começar a prender os receptores pra valer, você vai começar a ver que, cara, o cara vai roubar, mas não vai ter pra quem vender. Você começa a punir, mas punir duramente a quem recebe. E a imprensa começasse a falar, pô, bicho, essa informação aqui é complicada, né? Isso aqui, gente, olha só, não é uma denúncia, é um crime que aconteceu, sabe? Que a vítima ligou pro jornal pra denunciar um mega escândalo, isso. Cara, é um documento que já está na CPI, que em tese deveria ser sigiloso pelo bem do Estado democrático de direito e que está sendo averiguado. Se descobrirem alguma coisa, beleza, faz a denúncia. Agora, o tempo todo vazamento para a imprensa, aí recebe, é sigilo de fonte. Ah, cara, tá de brincadeira. Isso só acontece contra um lado. Só acontece contra um lado. Não tá vendo que isso aqui tá óbvio que tá estranho? Acho que é o cara do bandido do receptor, né? Tem que começar a falar, pô, tá errado isso daí. Tá errado. Isso daqui não é sigilo de fonte, isso aqui não foi uma informaçãozinha. Um documento desse não chega de forma aleatória na imprensa. Não chega igual a questão lá dos doadores de Bolsonaro. Isso não chega de forma aleatória. Não é uma denúncia que alguém te falou, você vai apurar. Não. Então, assim, tá passando do ponto do sigilo de fonte. Aí, beleza. Beleza. Pega essa informação, documentos, vazamentos, etc, tudo mais. E olha isso aqui que a Folha de São Paulo tem para falar. Flávio Dino antecipa investigação e expõe direção da Polícia Federal mais política e próxima ao governo. É impressão minha ou era isso daqui que Sérgio Moro acusava Bolsonaro sem nenhuma prova? Era isso aqui que Sérgio Moro acusava? Que Bolsonaro queria aparelhar a Polícia Federal? O ministro da Justiça e Segurança Pública antecipou no fim de junho que haveria novidades na investigação do caso Marielle. Semanas depois, a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos e o titular da pasta anunciou delação premiada de outro envolvido, no crime. Após a ação policial, Dino deu entrevista e afirmou que é certo que nas próximas semanas provavelmente haverá novas operações. É engraçado, né? É certo que, e depois fala provavelmente. O é certo é provavelmente. Não dá pra ser mesmo certo, é certeza. Provavelmente não é certeza. Mas tudo bem, né? Não vou ficar pegando no pé. Eu tô pegando porque ao longo da entrevista eu não coloquei esse pedaço, mas na justificativa dele, não falei nada, eu falei provavelmente. Mas antes ele falou, é certo que. A investigação corre sob sigilo e, segundo a lei, apenas as partes do processo podem ter acesso às apurações. A declaração do ministro foi dada em entrevista coletiva ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues. Eu não lembro desse tipo de ação ocorrendo no governo Bolsonaro. O fato de Dino ter dado informações sobre o caso que não são públicas reforçou a avaliação de uma ala da Polícia Federal de que o comando da corporação tem mantido uma relação próxima com o núcleo do governo e em sintonia com o Planalto. Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal, sempre foi próximo ao PT e tem feito questão de manter a imagem de homem de confiança do presidente Lula. O diretor-geral participou de 7 viagens internacionais como petista nos 7 primeiros meses de governo. Ele foi chefe da segurança do petista na campanha de 2022 e ocupou o cargo de confiança na gestão da Dilma. A participação de André na entrevista sobre o caso Marielle destoa da prática em gestões anteriores na Polícia Federal. Antes não era comum o diretor-geral da PF conceder entrevista sobre resultado de apurações que estão sob o comando de delegados que têm autonomia funcional. Pelo menos deveriam ter. Andrei costuma participar de entrevistas, especialmente quando essas entrevistas envolvem temas que são caros para a turma da esquerda. Como o quê? Não vai ter acesso a uma ferramenta para se defender, né? Investigações contra Bolsonaro, além do próprio caso Marielle. É do bem, é do amor, é da picanha, não podemos reclamar. Engraçado, né? Se fosse no governo Bolsonaro, o grupo Prerrogativas, o Prerro...
já tá gritando, esperne, absurdo! Ainda mais se fosse na era Moro. Se isso fosse na era Moro, Bolsonaro presidente, eita, ia ser chororô, ia ser Jornal Nacional, ia ser nota de repúdio com investigação na revista Piauí, páginas e páginas no Intercept. Mas aqui é do amor, aqui é do amor. Só agora, né, agosto, a Folha de São Paulo tá falando alguma coisa. A avaliação de uma ala da PF é que a postura de Andrei não preserva a imagem de independência política e de autonomia que a corporação deve passar. Coitadinho, né? Em dezembro, antes mesmo de tomar posse na direção da PF, ele fez outro movimento político ao rejeitar dar uma entrevista ao lado do então superintendente da PF no Distrito Federal, Marlon Cajado. Por quê? Segundo a Folha de São Paulo, o objetivo da entrevista era falar sobre a segurança da posse de Lula. Uai, mas o cara não vai falar, pô? Vai falar da posse e tal. Tem o que demais? O que é que tem demais? Segundo a Folha, nos bastidores, Andrei disse que considerou o caso uma afronta. Porque Cajado foi um dos delegados que interrogou Lula em processos da Lava Jato. Logo, eu não fico do lado dele. Tá bom. Neste início de governo, além de Lula, o diretor-geral também fez questão de deixar claro sua sintonia com Dino. A relação dos dois levanta questionamentos internos sobre até que ponto a parceria pode contaminar a independência da Polícia Federal. Cheio de toque, né? Questionamento. Levanta questionamentos. Se fosse Bolsonaro, seria uma matéria recheada de afirmações. Como a imprensa realmente no final do dia, é o consórcio. No final do dia, é o consórcio. É o consórcio. O consórcio. Miriam Leitão. Trump e Bolsonaro seguiram o mesmo roteiro e estão sendo processados pelos mesmos crimes. A democracia precisa se proteger contra governantes assim. Tá essa danada da democracia, viu? Ela tá demais. Todo santo dia aparece uma coisa aí pra importunar a democracia. O Estado Democrático de Direito. Né? Temos que destruir Bolsonaro. Ele, o Trump. Ainda tem gente nesse país que não entende que tem algo errado. Ainda tem gente no país que olha para Miriam Leitão e enxerga imparcialidade. Imagina o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu imagino que dentro da cachola é tipo aquele desenho animado que entre uma orelha e outra só tem um fio. Aí se você pega assim uma tesoura e você corta, as orelhas caem. É o que tem na cabeça. Só isso. Falando de Bolsonaro e de confusões da democracia, ontem ele esteve em São Paulo, mostrar onde estava, né, um evento, tem uma foto. E Bolsonaro falou sobre a Zambelli. Procurou ele. Tá aqui um vídeo rapidinho, 1 minuto, deixar que o próprio Bolsonaro fale. Antes das eleições do ano passado, nunca mais tive com ela. Nem atendi telefonema dela. E ela queria falar comigo um tempo atrás, não respondi. E vamos ver o que acontece disso com esse hacker que eu estou conhecendo ele melhor agora. É um passado bastante rico, passado dele com você. Porque ela disse que teve um encontro rápido com o senhor. Olha, se eu falar para você, eu tive mais ao longo de meus mandatos, milhares de encontros. Se uma pessoa qualquer tem um problema e tem uma foto comigo, eu sou inquirido. Por que o senhor não fala mais? Eu me recolhi desde que voltou as eleições, não falo quase ninguém. Voltei há pouco tempo à quarta normalidade da vida pública. Não nada contra a Carla Zambelli. Tá? Espero que ela explique tudo o que aconteceu. Não sei. Já foi bom, bem ponderado no fim, né? Eu nada contra ela, mas... Enfim, né? A Zambelli abusou. Vamos essa palavra, né? Abusou e muito, várias vezes seguidas ao longo dos últimos anos, né? Então, uma hora você chega de um jeito que não dá. Uma hora que você fala assim, irmão, tentou, sabe? Deu oportunidade, estendeu o braço, mas... Enfim. Onde estava Bolsonaro ontem? Estava em São Paulo, depois de 30 anos, retornou à prefeitura.
discutiu algumas coisas, apresentou para ele lá o plano para combater a questão da criminalidade, a turma lá que usa uma substância meio maluca no meio da rua, etc, tudo mais. E tem a foto, né? Tava Bolsonaro, tava o prefeito, tava Tarcísio, tava o Vanguard tá posta a foto falando, ó, presidente Bolsonaro na prefeitura, depois de 30 anos, a convite do prefeito Nunes, acompanhado pelo governador Tarcísio. Eu achei bem oportuno este encontro ontem. Final de semana a gente comentou, porque você via como é que tava o clima na imprensa, né? Os marqueteiros da vida, né? O próprio Duda Lima aí do PL, jogando contra Bolsonaro, né? Não, o Nunes tem que se afastar de Bolsonaro, não sei o que, etc, tudo mais. E aí eu acho que o Ricardo Nunes percebeu que esse caminho não vai dar muito certo pra ele, e acho que ele resolveu chamar o Bolsonaro pra bater um papo. O Valdemar não foi convidado, né? Não tá aí, né? Eu não tô vendo. Teve gente que levantou a possibilidade desses álcool em gel aí na mesa ser a ideia do Duda Lima, né? O marqueteiro, pra mostrar que o Ricardo Nunes, ele não é um negacionista igual o Bolsonaro, né? Ele é um amante da ciência. Mas enfim, tá aí Bolsonaro. Deu 1-0 no Valdemar, eu acho muito engraçado, porque se o Ricardo Nunes realmente quiser apoio, quiser se eleger por alguma coisa, eu não acho que é o Valdemar que ele tem que procurar, nem agradar. Eu acho que ele realmente tem que estar disposto, não é da boca pra fora, mas está disposto mesmo a mudar, a começar a ter uma gestão mais à direita, e ter uma gestão mais à direita passa por medidas reais, concretas, uma agenda, sabe? E para você tocar essa agenda, você precisa de pessoas da máquina alinhadas com essa agenda. E, obviamente, para você mostrar que isso é para valer, não pessoas alinhadas a Bolsonaro, né? Então ele tem que abrir espaço em suas secretarias, na prefeitura, para Bolsonaro. Para Bolsonaro, não é para Tarcísio, não é para Valdemar, é para Bolsonaro. É Bolsonaro, né? É o tal bolsonarismo que a turma tanto fala. Então, gostei de ver o Jair lá, né? Acho que as notinhas que plantaram contra Bolsonaro ao longo do fim de semana não deram certo. Na verdade, que geraram um efeito reverso, né? Chamou o Bolsonaro para conversar porque acabou pegando muito mal. Mas enfim. Vamos aqui pro segundo assunto. Esse e o próximo acho que são mais interessantes. Não que o primeiro não seja, né? Já teve um monte de confusão. Só que esses assuntos aqui acabam... Realmente, sempre acaba chamando demais minha atenção. Aí se liga. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Celso Amorim vai para onde? Para Cuba. Para consolidar a reaproximação do país caribenho com o Brasil. O que é que o Brasil vai fazer com Cuba? Exportar o quê? E para receber como? Em charutos? Ao Globo, Celso Amorim disse que a visita ainda está sendo preparada, mas existe a possibilidade do encontro com o presidente da Ilha Caribenha, Miguel Dias-Canel. O governo Lula realmente volta aí a se reaproximar das ditaduras. Não pode isso aqui. Ao longo da eleição ano passado, hein? Nossa, você falava qualquer coisinha, era pedra atrás de pedra, é fake news. Era aquele mimimi do início ao fim. Agora tá aí, né? Tá aí. Será que se a imprensa tivesse noticiado isso ao longo do ano passado? Será? Outra coisa que a turma falou muito, né? No período eleitoral, foi sobre o apoio aos amigos na América do Sul, né? As obras. Petrobras avalia a possibilidade de investir na produção de gás da Bolívia. Não do Brasil, porque o Brasil agora é SG. A Petrobras no Brasil virou uma empresa de catavento. Um monte de catavento grandão, né, com as hélices gigantes. Um monte de catavento. Mas na Bolívia vai investir em gás. Que a Bolívia não é SG. A Bolívia ainda está no passado. Temos que ajudar os nossos amigos próximos, né? Para isso, o executivo diz que é necessário haver conversas para melhorar o ambiente fiscal e contratual. Mas tá fácil. Chama ali o Evo Morales. Ele não é presidente, mas manda no país. Chama ele, bota na sala com Lula, resolve aí rapidinho. Eles entram com o pé e o brasileiro entra com as nádegas. E tá tudo resolvido. Aí veja. No Brasil, catavento. Catavento. Nada de gás, nada de gasoduto, nada de perfuração de petróleo. Margem equatorial, esquece. Não pode. Não pode. Pros amigos, põe tudo. Põe tudo, vão apoiar.
vamos fazer, vamos acontecer, vamos ver aqui, vamos discutir coisas contratuais. E, além de não ter no Brasil as obras estruturais que movimentam a economia, geram empregos, além de não ter isso, após pedidos do Ministério Público Federal, Justiça impede instalação de novas linhas de transmissão em terra indígena no Pará. Gente, normalmente o vão de uma linha dessa para a próxima é uns mais de 100 metros. Vocês realmente acham que isso daqui vai tirar o sossego do índio? Se tu me falar que era a linha de um trem, falar, não, beleza, o trem faz piuí, né? O piuí, aí o índio tá lá na oca, dormindo, na rede, aí o piuí, o trem passa, ele acorda, né? Pô, eu tava com um sonho bacana, sonho que tava comendo uns cogumelos, né? Pescando um peixe, andando de Hilux, aí passou o trem. Mas o que é que tem isso aqui, pessoal? O que é que tem isso daqui? Gente, olha só, não é uma linha de distribuição que vai para tua casa. A gente tá falando de uma linha de transmissão. Isso daqui passa por interligar o território brasileiro. Você tá falando que você não pode ter transmissão, quer dizer, transmissão tem que ter do território brasileiro. Isso aqui não é território brasileiro. Já não é mais território brasileiro. Perdeu. O velho perdeu o Playboy. Não faz mais parte do Brasil. E você vê qual é a preocupação, muitas vezes, da justiça. Onde está o interesse nacional? Isso daqui não é uma coisa que vai agradar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. A gente tá falando aqui de um impacto no país inteiro. Aí, o Lula tá lá no Pará. Né? Além de convidar as pessoas da praia a se retirarem, fez umas palestras. Aí vem com um papinho que, não, a Amazônia tem que ser um lugar que não pode ser só uma reserva que eles usam. Não pode ser, é meio que um museu, né? Não, temos que também usar aqui as coisas que estão por aqui, etc, tudo mais. Esse é o discurso, da boca para fora. Na prática, vocês estão vendo o que está acontecendo. Aí, para fazer pressão, ambientalistas protestam em Belém contra plano da Petrobras de explorar a foz do Amazonas. Ambientalistas servindo a interesses supranacionais impedem que o Brasil utilize suas riquezas para gerar empregos, renda e pesquisas. Países vizinhos, como a Guiana Francesa, exploram a margem equatorial. O Brasil não pode. Hoje já existe na Amazônia mesmo, lá no meio da floresta, locais de perfuração de petróleo. Mas não pode ter um novo. Porque a Marina não quer. Quem colocou a Marina lá foi o Lula. Quem colocou o careca cabeludo foi a Marina, indicada pelo Lula. Tá fácil de resolver, o Lula não quer. O Lula trabalha contra o Brasil. Aí, olha isso daqui. Olha esse mapa. O que você tem que saber sobre esse mapa é verde claro, ou rosa, ou amarelo e laranja. Perdeu o Playboy. Não é mais Brasil. É qualquer outra coisa menos o Brasil. Quem é que tem esse mapa bonitão, coloridão? O ISA, a ONG mais comentada aí na CPI das ONGs. E tem outro dado ali que o Amazonas depois até destaca, ali aqui em branco, ó, na parte de baixo, dá pra ver o MOR, Gordon and Betty Moore Foundation. Aquela mesma que o Program Officer é um alto executivo de um banco que aparece naquela denúncia de uma matéria seríssima que eu não vi ter repercussão. Eu acho que vai parar o Brasil, que com os tem áudios dos grandes executivos dos maiores bancos do Brasil falando como eles construíram a regulamentação da FEBRABAN. Vejam só como são as coisas. Não existe mais público e privado. Agora o privado faz todas as regulamentações, todo o compliance e empurra de cima para baixo para o cidadão. O compliance, esse sistema de regras, a agenda SG, é o fim dos 3 poderes. Porque antes era o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário que começavam a balizar a sociedade. Criam a lei aqui, aplica a regulamentação, faz a portaria, coloca o decreto, faz indicações para a autarquia que vão ficar... Não, agora não tem mais. Agora a turma SG que faz tudo. Acharam meios. Organizações, sindicatos, grupos, federações. E estão fazendo tudo. E você vê, mais uma vez a turma está envolvida.
Aí olha que engraçado esse mapa. Mapa produzido pelo Instituto Socioambiental, é possível perceber que falta muito pouco para que se feche toda a fronteira norte com unidades de conservação e terra indígena. O fim do marco temporal poderá resolver esse problema para as ONGs e organismos internacionais, e o nosso país estará mais vulnerável à formação de uma nação indígena rica em minerais. Depois de criado, a nação indígena poderá explorar a mineração por multinacionais europeias. Será este o objetivo final da tutela? Mineração? É ter as riquezas? O Amazônia Azul acho que é um cara mais à direita. Me aparenta ser. Guarda isso, mineração. Olha esse mapa. Aqui é a parte de cima, cabeça do cachorro. Aqui tá a boquinha do cachorro, ó. A parte de São Gabriel. Ó a cabeça do cachorro, né? Aqui em cima. Veja que essa área aqui em laranja, que vem aqui do Amapá, perto da Guiana Francesa. Que daqui, ó. Pera aqui, ó. No Amapá, olha essa área toda. Você vê que tem um espaçozinho pequenininho aqui onde tá o mouse, ó. Espaçozinho aqui pequenininho depois do rosa e só. Daqui até lá já é tudo terra indígena. Passeio demarcada, conservação, já não é Brasil, vamos falar assim. Olha que engraçado. Mesmo pedaço aqui ó, desse mapa que mostra no que a região é rica. Bauxita, cassiterita, ouro, urânio. Né? Inclusive agora a França tá com problema, né? O Níger não tá vendendo mais. Diamante, né? Bacana. Já são reservas. Aqui é a terra mercado, que era laranja, as reservas indígenas. Olha que bacana. E a Calha Norte. O Vilimigo diz: compare a este mapa de minério presente nas fronteiras. O comentário acima é de um personagem muito querido nosso, que já observava este problema há anos atrás. Aqui tem umas falas que não dá para ler, né? Querem usurpar do Brasil o corredor com as maiores reservas minerais do mundo, divisa com a Venezuela, ouro, nióbio, urânio, diamantes, terras raras, gás, petróleo. Os presidentes do Brasil, FHC, Lula, Dilma, Temer, demarcaram essas terras como reservas indígenas. TI e o Judiciário homologou as terras indígenas como contínuas. Assim, esses senhores isolaram o lado Brasil e o lado venezuelano, com o foro comunista demarcando o Brasil, sem fronteiras. Qual o objetivo do governo brasileiro em deixar com os índios as reservas estratégicas brasileiras importantes para o desenvolvimento do Brasil? Como é que o Brasil se desenvolve, hein? Aí, volta. Aqui é o pedacinho que acho que falta. Só falta um pedacinho na divisa com a Venezuela, né? Tá tudo resolvido. Aí o Amazônia fala, ó, Noruega e ONGs estão preocupadas com os Yanomami somente nos limites da fronteira com o Brasil. Você vê que não tem nenhuma notícia sobre os Yanomami na Venezuela. Nenhuma, nada. Só o que tá na fronteira. Só da fronteira. Como é que a gente vai salvar o Yanomami da fronteira? Vamos criar uma terra indígena pra ele. E proibiu, não pode ter nada, né? Etc. Tudo mais e pronto. Perdemos a fronteira, gente. Perdemos a fronteira. A fronteira é a linha que marca. Aqui termina o Brasil. A fronteira tava aqui, ó. Eles riscaram ali embaixo. Não, agora não é mais. Aqui, ó. O Brasil perdeu toda essa área. Perdeu. Pra proteger o pulmão do mundo. E a mãe Gaia. Com apoio da Rede Globo. Eu não sabia. Eu vim saber, escutando o Lourenço Carrasco. A entrevista dele, eu achei que o início foi bom, depois se perdeu, começou a falar de outro assunto. Mas a primeira meia hora ele fala de questão ambiental, quando ele foi no Monark. Eu não sabia. Um dos filhos do Roberto Marinho, vocês sabiam que ele... Não sei se ele foi o presidente ou se ele foi vice-presidente, mas era um dos manda-chuvas da WWF no Brasil. Eu falei, rapaz, não é possível isso. É nada. Filho do Roberto Marinho, WWF. Tá explicado. Tá explicado. Não precisa falar mais nada. Mais nada. Aí ele volta, ó. Algo que chama a atenção no mapa, produzido pelo ISA, é a legenda. Em identificação com restrição de uso ou não, identificada e aprovada pela FUNAI. Há alguma dúvida sobre quem administra a Amazônia e quem possui influência? Está claro para quem devem reportar as informações? Aí eu falei para vocês que eu queria voltar na questão da mineração, né? Só que antes da gente voltar lá, estava passando no Twitter ontem
Eu me deparei com essa postagem. Eu falei, rapaz, não é possível isso. Câmara de Bioeconomia da Amazônia. Onde? Em Manaus? Em Porto Velho? Onde é? Sei lá, em Belém? Não. Em Miami? Aí você fala, tá, mas isso é o quê? É sei lá, tipo um escritório, né? Um grupo de empresários brasileiros resolveu abrir essa Câmara de Bioeconomia. Foi isso? Não. Vocês vão ver de onde é que isso sai. Trata-se de um projeto intermediado por ONGs para facilitar a exploração das riquezas amazônicas por interesses privados internacionais. Aí vamos dar uma olhada, né? Que negócio é isso? Quem foi que montou isso? Aí quem também fez uma postagem sobre isso foi a gringa Basília, hein? Governo do Amazonas cria a Câmara de Bioeconomia Amazônia em Miami. Vocês estão entendendo isso? O governo do Amazonas criou uma Câmara em Miami. Era melhor ter criado em Washington, porque fica mais perto do Biden. Se o Biden quiser ir lá, né, etc. Os democratas, a esquerda, ou criando na Califórnia também, né? O Miami é meio de direita. Isso aqui não é um contrassenso, pessoal. O que é que tá acontecendo no Brasil? Em Miami. E quem que tá financiando o projeto? Mais uma vez, já tá famosa agora, né? É a USAID. Essa você já deve então letrado, a gente vai comentando muito sobre a USAID. Foi a mesma que fechou uma parceria com a WWF para fazer um curso, né? Ensinar inglês pros índiozinhos. Não, eles fecharam um curso diretamente com a FUNAI para ensinar inglês pros índiozinhos. E eles apoiaram a WWF, que fechou uma parceria com o governo do Lula para dar um curso sobre gerenciamento para os índiozinhos. Porque, pô, no dia que eles quiserem, né, ter o seu país próprio, soberano, não ser mais Brasil, saber gerenciar, né, do jeitinho, assim, ó, a gente vai dar para vocês todo o minério que vocês quiserem. Você me dá um iPhone, não um espelho, mas um espelho bom. Não me dá esse espelho peba, não, com aquelas, sabe, aquelas bordas laranja que vem na rua, não. Espelho bom, de prata. Mais uma vez, isso aqui não tem como ser aleatório. A gente vai dar uma olhada nessa matéria, né? Aí você vê, ó, Secretaria do Meio Ambiente, Governo do Estado do Amazonas. Isso daqui aconteceu em maio. Mas eu só soube por quê? Porque eu vi a turma da esquerda comentando. O Rafael Machado, ele se coloca como nem esquerda nem direita. Ele se coloca como um nacionalista. Enfim. O governo do Amazonas assinou na quarta, dia 10, a criação da Câmara de Bioeconomia da Amazônia com sede em Miami. Não é assim, pô, não. A sede é em Manaus, mas nós temos uma filial em Miami. Beleza, não, a sede é em Miami. A Câmara foi viabilizada pela Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas. Perdemos o Brasil. Estão entregando de graça. Além da criação da Câmara, olha só, o governo dos Estados Unidos também garantiu recursos por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, para a elaboração de um plano de bioeconomia para o Amazonas. Olha o nome bonito, né? Que plano é esse? A proposta é estruturar um sistema de inovação da floresta em pé. Ou seja, é um plano para não usar nada da floresta e, se for usar do jeito que eles querem. É um plano para impedir o uso pelas pessoas erradas. Mas eu quero voltar no ponto mineração. Porque o Amazônia Azul, que não tá na bolha da esquerda, tá na bolha da direita, tá falando, pô, tá estranho isso daí, né? Será que o interesse é a mineração? Se liga. Instituto Arapiau, do Guilherme Leal, que lidera o lobby da pauta SG Clima Amazônia, né, Big Corp, né, as corporações, o governo americano, foi convidado pelo governo Lula para colaborar na lei que irá regular emissões de carbono no Brasil. A gente comentou sobre isso. É a turma do Conselhão. Aí tem outras coisas que vão também ajudar, né? O Conselhão Lula é demais. Como afirmei em vários cards, esse grupo está legislando. A agenda SG está passando por cima de tudo e todos eles estão impondo com a força econômica, né?
Rapaz, não é com abuso de força, é com muito amor, com muito amor. Isso aqui, desculpa, isso aqui jamais seria um abuso de poder econômico. Isso aqui é tudo com muito amor, com muito diálogo. Aí, olha aquelas perguntas que são melhores do que respostas. O Instituto Arapiaú, Coalizão Amazônia, são lobbies do Guilherme Leal. Sabe quem faz parte desse lobby, segundo a gringa Brazilian? A Vale. A Vale de mineração, né? Alcoa e Anglo American. Sabe quem são eles? São as maiores mineradoras industriais que operam no Brasil. Peraí. Ela tá me falando que o cara que tá ajudando Lula a criar leis é amigo da turma das mineradoras. Pô, eu não quero acreditar que isso é verdade. Entendeu agora? Porque eles pediram para o Lula retirar todos os garimpos. É porque garimpo é do mal, né? A gente aprendeu isso na Rede Globo. Garimpo é do mal, do bem, só a mineradora norueguesa. A gente tira os garimpeiros, pai de família, né? Os morta-fome, e a gente coloca a Noruega, que faz compensação do crédito de carbono, né? Pesca com salmão, os peixes, uma população educada, rica. Tá, né? Pô, é caro viver na Noruega. A gente tem que ajudar eles a manter a vida boa. Aí a gringa continua. Instituto Arapiaú, Coalizão, SAID, Big Corps, eventualmente o governo Lula irá criar a governança SG para a Amazônia, que irá aferir o selo de sustentabilidade e essas big mineradoras serão agraciadas. Não é possível. O Lula só vai dar o selo do amor para os seus amigos e vai banir o pequeno e o médio. O SG vai fazer. O SG nos prometeram que era a melhor coisa do mundo. Estão usando a agenda SG para destruir o pequeno e o médio e criar monopólios? Não, eu duvido, eu não acredito. É fake news da esquerda. E poderão continuar a explorar, desenvolver a Amazônia de forma sustentável. Fake news da esquerda. Tudo que essa menina tá falando, tudo maluquice. Tudo maluquice. Tudo maluquice. Vale, né? Vale. O encontro desmarcado entre Lula e Ometo e uma proposta para abrigar Guido Mantega. Estava tudo marcado para que Lula e Rubens Ometo se reunissem às 15 horas da quinta-feira passada no Planalto. O presidente e o controlador e presidente do Conselho da COSAN iriam tratar de uma pauta variada, mas o principal tópico era Vale. Acompanhem que o empresário detém participação relevante. Lula quer porque quer enfiar Guido Mantega na presidência da Vale. Só que a Previ só tem 8,8%, né? Não dá para emplacar, precisa dos acionistas, do apoio. Daí, providencialmente, o encontro não constar na agenda oficial distribuída pelo Planalto. Não é um assunto sobre o qual Lula queria muita falação neste momento. Mas a reunião combinada não ocorreu. Por quê? Foi informado que a conversa estava cancelada, pois vazara pouco antes, né? Vazou, Lula não queria que soubesse. Eita, reunião fora da agenda, vazou e não, cancela. Aparentemente, o mal-estar foi desfeito. Os dois devem se reunir em 15 dias. Lula tem insistido com interlocutores que têm uma dívida com Mantega, a quem vê como um injustiçado e quer saudá-la. Vocês acham que quando o Mantega assumir, será que a mineração no Brasil vai avançar? Porque tem as empresinhas, né, STC, tem um pão que é repartido com os irmãos, né? Agora vai poder ter mineração com força. É capaz até de passar lá o Predley, que facilita a mineração na região amazônica. Aí o que eu achei engraçado, ó, o assunto Mantega na Vale teve o poder de unir os acionistas relevantes privados, Mitsui, Bradesco, Cosan, fundo americano BlackRock, não querem o ex-ministro na Vale. Nem a BlackRock quer o Mantega. Imagine como bom não é, né? Mas se conversar direitinho, eles mudam de ideia. Já a articulação de algum desses acionistas para oferecer um contraponto. Tá vendo? Afinal, nenhuma empresa, seja o tamanho que tenha, se sente confortável em dizer não ao governo. A ideia é oferecer a Mantega o cargo de presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que ajuda na construção do compliance, das regras. O salário não é como no presidente da Vale, mas 200 mil por mês. Se fizer tudo e os bônus, pode chegar a 300. No instituto desse, o que um instituto desse posta é ciência. O IBRAM postou uma nota sobre mineração sustentável. É ciência, ganha matéria na Globo. Coloca, chega pra BlackRock, Pedra Petra, BlackRock. Esse cara aqui é inimigo do Monark. Inimigo do Monark. Eu falei, eita, esse é do meu então, do jeito que a BlackRock gosta. Ó,
Manteiga no IBRAM vai fazer as regrinhas, ó, só sugestão sustentável. Tudo SG, do jeito que vocês gostam. Pode? Pode. Então pode botar lá. Pode botar lá que tem nosso apoio. Será que eu tô muito maluco? Ou isso parece um cenário provável? Aí, nesse meio tempo, percebam que são poucas as pessoas na esquerda que vêm comentando sobre esses assuntos. Tem algumas, é inegável, eu faço questão de trazer até pra vocês darem uma olhada. E ontem eu fiquei, assim, extremamente surpreso. Eu falei, rapaz, Carlos Bolsonaro sempre tem aquela cabeçona, né? Cara inteligente. Escreveu um artigo, vou mandar pra vocês darem uma lida. Ele postou no Twitter dele. O artigo é muito longo, mas extremamente didático, uma linguagem que qualquer cidadão comum entende, onde o Carlos ele começa a fazer... Ele começa a ser uma parte mais filosófica, citando filósofos, pessoas, pensadores, e disso, daquilo outro, para falar da situação que a gente está vivendo hoje, em termos assim de disputas políticas, ideológicas, para ele começar a construir a ideia de como o SG vem se inserindo nesse meio tempo. Ao longo do texto, ele sai citando inúmeros exemplos que afetam a vida da pessoa comum. Ele não pega esses exemplos mais complexos, que a gente vai ver comentando outro, né, ao longo do processo, para quem já tem um entendimento ficar mais fácil. Mas ele vai pegando assim, coisas na prática. Ó, isso aqui aconteceu no mundo e gerou isso. Olha como isso daqui tem a ver com o Brasil. Ele fala do caso do Sri Lanka, aí conecta com a questão do MST. Ele fala do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Ele fala do que está sendo feito o contrário. Ele fala dos impactos nas pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. No final do dia, quem está ao lado da população, quem está em busca da soberania nacional, mais uma vez, a família Bolsonaro. Tá lá no blog da família Bolsonaro. Vou mandar para vocês o link. Infelizmente não, né? O texto estava muito longo. Falei, pô, se eu vou comentar esse texto aqui do início até o fim, vai ser metade do vídeo, talvez até mais. Mas, extremamente, assim, por mais longo que o texto seja, ele vai direto ao ponto, assim, tintim por tintim. E o cara ainda deixa sugestão, ó. Você pode ter, quer dizer, mais conteúdo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ainda deixa o link, fala aqui, ó. Falei, rapaz, fiquei extremamente surpreso de maneira positiva. Recomendo a vocês, vou mandar no Telegram um link. Vai lá, dá um bisu, clica, o link tá sempre aqui na descrição. Só mando coisa útil no Telegram. Os vídeos que eu dou play em vídeo, algum assunto outro, não fica enchendo linguiça lá, só mando coisa útil. Pode entrar lá que você não vai ficar com um alerta ao longo do dia. Só mando coisa útil. Outra coisa que a gente comentou no vídeo ontem, mais uma vez, Carlos Bolsonaro, comentando lá, né, o cientista da USP, que desenvolveram pão e salsicha com farinha de larva de mosca. Aí o Carlos falou, ó, apresentei um projeto proibindo insetos na alimentação escolar, já antecipando o que tá por vir. Já sabe o que tá acontecendo. Já tá tomando o primeiro passo. Enquanto isso, a de esquerda já grita que é ciência. Tem que respeitar a ciência, tem que dar inseto pro povo comer. E nesse meio tempo também eu vi essa nota que eu acho que é de grande valia, porque fala assim, ó, narrativa da oposição sobre desmatamento domina Twitter e Telegram, mostra estudo. O que é que essa notícia para mim disse? Quando se diz dessa agenda verde, do que realmente está acontecendo, e rede social, quem que está dominando um pedaço? É a direita. São as tias do Zap. São os críticos do governo. Quem está preocupado com a soberania nacional no final do dia são vocês. Não é a turma da esquerda. E hoje, além da CPI do dia 8, tem a CPI das ONGs. Quem estará lá? Lourenço Carrasco. E eu acho que vai dar boa essa palestra dele. É um cara que tem muito conteúdo, sabe colocar os pontos de forma muito organizada. A pena que o Monark começou a perguntar um monte de maluquice pra esse cara. Eu falei, pô, bicho, podendo explorar, perguntar umas coisas que não estavam no livro dele. O Lourenço tem muita informação interessante, muita. Eu não sabia, por exemplo, ele era jornalista da Executive, Executive, alguma coisa, EIR, a sigla. Eu esqueci o nome da revista, é uma revista em inglês. E eu acho que vocês já viram essa entrevista. Vocês já viram um vídeo do Enéas, que eu acho que ele tá no Ratinho, que ele faz uma denúncia que a Vale do Rio Doce basicamente está sendo entregue para os Soros. E aí ele pega uma revista e fala, essa revista aqui, quase ninguém assina. Não sei quantos, uns 400 exemplares no Brasil inteiro. E ele tá lá, tratado como maluco. Era a revista que o Lourenço Carrasco escrevia. Eu falei, rapaz, Enéas, um homem à frente do seu tempo. E aí o Lourenço tá indo lá, CPI das ONGs, né?
sentar bolacha na turma da Marina. E vamos lá. 5 minutos não são o suficiente, deve dar aqui para mais uns 10 minutos, mas pelo menos a primeira nota eu quero comentar. A próxima, qualquer coisa deixo para amanhã. Mas vejam só, sem achismo, sem torcida, a turma está sendo de forma técnica mostrando porque por A mais B, Lula quebrou o Brasil. Assim, ó, os dados já mostram isso. Metas da nova regra fiscal serão descumpridas em 23 e 24. Prevê economistas. Gente, aqui não é para falar assim, faz o L. Isso aqui é grave. Isso é grave. Entenda. Fazer igual o Matheus Leitão. Entenda. Após o estudo da meta, que já estava prevista para 2023, analistas de consultorias economistas já não acreditam que o governo vai conseguir cumprir o déficit, né, zerar o déficit para 2024. Não acreditam. Ah, mas já sabia? Calma, isso aqui é sério. Isso levaria ao segundo ano consecutivo de descumprimento da nova regra fiscal que o próprio Ministério da Fazenda se propôs a cumprir e a um crescimento mais acelerado da relação entre a dívida pública e o PIB. Se você tem um aumento da dívida, você dificilmente verá uma redução na taxa de juros no país. Isso já vai afetar a tua vida. Ou tu quer ver os juros nas alturas? Eu acho que tá ruim, né? A Selic lá em cima só é bom para banqueiro e para rentista. Pela regra, a margem de tolerância é de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Assim, o déficit de 2023 não poderia ultrapassar 0,75% do PIB e 2024, 0,25%. O rombo deste ano, de 2023, deveria ficar limitado a 75 bilhões este ano. Em julho, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento revisou a estimativa do déficit para 145 bilhões. Era para ser 75, 150. Isso é 1,4%. Tinha que ser 0,75% do PIB. Para 2024, analistas e economistas, ouvidos pela Folha, projetam um déficit menos 0,4%. Os otimistas já quebra o menos 0,25%, até menos 1,6%. Maiores, portanto, do que os 25 bilhões do limite da meta. Para a maioria, é provável que o governo tenha de rever a nova regra fiscal que sequer foi aprovada. Ainda está em discussão na Câmara. O governo propõe várias medidas para aumentar as receitas a fim de atingir as metas, ou seja, aumentar imposto e olha o prejuízo. Ao mesmo tempo, anuncia sistematicamente novos gastos e abre mão de receitas em um cenário de queda na arrecadação no primeiro semestre e na redução da atividade no segundo, o que impactará negativamente no recolhimento de impostos. Lula está aumentando imposto, a economia está desacelerando e esse aumento de imposto ainda pode frear ainda mais a economia. Ou seja, esse 1,6 ainda pode estar sendo otimista, porque o Brasil realmente pode quebrar. Mesmo que o governo consiga boa parte do aumento da carga tributária que planeja, isso tende a assegurar o crescimento da economia com impactos na arrecadação futura. O que acho? É alguma coisa aí? O governo aumentar imposto dificulta o cenário econômico. Para Braulio Borges, o governo caminha na direção oposta da promessa de uma consolidação fiscal. Por outro lado, há muito ceticismo sobre a potência das medidas de aumento da arrecadação que o governo vem apresentando. Por mais que o governo aumente imposto, não necessariamente vai arrecadar mais. A tal da curva de Laffer. A relação entre a dívida pública bruta e o PIB encerrou 2023, aqui eles não falam, no governo Bolsonaro, em 73,5%. Foi o primeiro governo que entregou com a dívida menor do que quando começou. A Folha esconde isso. A Folha não pode elogiar Bolsonaro. Mas a Folha já destaca algo que é importante. Uma das maiores entre países emergentes. Num cenário que o Brasil está se desindustrializando, num cenário que o custo do Brasil está cada vez mais caro, num cenário em que está basicamente proibido fazer negócios, porque a agenda desse jeito tá aí. Num cenário que é para reduzir, porque já está numa situação alarmante, se a meta revisada do governo for 1,4, a gente já vai fechar o ano em 79. Já subiu 5,5%. Só para brincar no primeiro ano.
5,5%. Vai bater 100%. Rapaz, quem tem 100% é país trilionário. Japão, Estados Unidos. Acho que o Brasil vai quebrar. Mesmo que o déficit de 2024, né, seja reduzido a metade em relação deste ano, isso quer pela metade. O endividamento bruto subiria só no ano que vem 82%. A despesa está ficando cada vez maior e a necessidade de mais receitas é gigantesca, com o Congresso refratário a aumentar impostos. O atual período de tranquilidade entre agentes econômicos pode ter prazo curto. A ficha vai cair no ano que vem, quando o governo tiver que contingenciar, né, cortar despesas e não conseguir. Ainda mais que ano de eleição. A Raquel Landim, ela escreveu, não chamou muita atenção, ela falou, em breve o Haddad vai lembrar que ministro da Economia é o pior emprego do mundo. Esse cenário de oba-oba, isso é uma cortina de fumaça. Acho que a Raquel Landim sabia do que ela estava falando. E aí, vai dar para comentar? Acelerar aqui, para ficar menos de 1h10. Eu comentei com vocês sobre esse texto em junho. Porque eu sei disso porque eu escrevi o Atlas. Isso está no Atlas de junho. Essa aqui é uma nota de 2018 que já apontava que o Haddad era um neoliberal e mostrava o nome de alguns neoliberais amigos do Haddad. Um dos nomes citados é o Marcos Lisboa, dono do INSPER, think tank neoliberal, que Haddad foi dar aula. Foi subsecretário da Fernanda no governo Lula, e depois diretor do Itaú. Os amigos do Haddad. O Marcos Lisboa é um dos autores, junto ao Marcos Mendes, deste texto. Me engana que eu gosto. Governo deveria detalhar projeções de receita. E vejam só. Tá parecendo pedalada. Mas não é, não. Relaxa. Não é. Só fica parecendo, mas não é. O arcabouço fiscal limita o crescimento da despesa, mas não é suficiente. A principal variável de ajuste da proposta é o aumento da arrecadação. Para conseguir controlar a dívida, tem que tributar o povo. Imposto no lombo do povo. A equipe econômica tem seguidamente anunciado medidas para aumentar a arrecadação. O problema tem sido a falta de transparência sobre as bases de cálculo utilizadas. Não se sabe como foram estimados os impactos de cada proposta. Ninguém sabe. Não tem, aparentemente, estudos públicos. Com frequência, os números anunciados parecem inflados, sendo posteriormente revisados para baixo. Lula e Haddad estão mentindo nos números? O mesmo tem ocorrido com as metas de ajuste fiscal. Olha isso. A proposta inicial era 0,5% em 2023. Foi abandonada sem qualquer explicação. Fala-se agora de 1%, é o oficial do governo. Mas os próprios relatórios oficiais que vêm do Tesouro apontam para 1,36%. O governo insiste numa mentira, sendo que já tem relatório oficial falando é 1,36%. E o Haddad, 1%. Resta a dúvida. Como o governo irá reagir caso o resultado fiscal seja bem pior do que o anunciado? A equipe econômica será transparente a respeito dos problemas? Esperamos que não haja mais informes oficiais maquiados, como ocorreu em 2013 e em 2014, né? Sem pedaladas. A insegurança em relação aos números oficiais aumenta quando se observa como o governo vem tratando os dados fiscais de 2023. No início do ano, o ministro da Fazenda anunciou que perseguiria uma meta de 0,5%. Depois foi alterada para 1%, sem qualquer justificativa, porque estaria abandonando a meta anterior, né? Mas os números já estão em 1,36%. No primeiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, primeiro relatório, para fazer o déficit, vamos fazer a matemática. Neste primeiro relatório, o Lula e o Haddad, sua turma, desconsideraram gastos que já estavam contratados. Você vai fazer um relatório, ó. O prejuízo vai ser... Vamos falar assim, ó. Você é dono de um supermercado. Você nesse mês vendeu 10 mil e comprou 20 mil de mercadoria, correto? Então era para você ter o seu relatório do supermercado. Este mês eu ganhei 10, mas gastei 20. Sabe o que você fez? Tem umas mercadorias que você já pagou, tá nesses 20 mil, mas ainda não chegou no supermercado. Tá no caminhão. Quanto é isso? 5 mil reais. Tira do relatório.
Então, eu gastei 15 e ganhei 10. Prejuízo de 5. Pô, mas tu já pagou os 10 e os outros 5 tu já pagou. Mas não chegou no supermercado. É basicamente isso que o governo fez. Os gastos já estavam já estava no caminhãozinho, ó, para ser entregue. Não entra no relatório, não. Para não dizer que o prejuízo tá grande. Como aumento do salário mínimo, piso da enfermagem, ressarcimento aos estados pela queda da receita do ICMS, ao mesmo tempo em que não se incluiu a perda de receita com o reajuste da tabela do imposto de renda. Voltamos pro mercado. Tu ganhou 10, gastou 20. Dos 20, tu tirou 5 porque o caminhão não chegou. E os 10 que tu ganhou, na verdade, tu fez uma venda que o cara vai te pagar em 60 dias. Mas tu colocou naquele mês. Mas não tem, tu perdesse. Coloca aí. Coloca aí pro número ficar bonito. Vamos maquiar. Rapaz. À medida que os números fiscais foram se realizando, o governo teve que admitir a piora no quadro fiscal. A tabela abaixo mostra que desde o primeiro relatório bimestral, as receitas estimadas caem, as despesas sobem e, consequentemente, o déficit estimado para o ano já cresceu 35%. Em abril, já apontávamos que a despesa primária de 2023 seria de 2 bilhões e 54 milhões. Fomos criticados por excesso de pessimismo. Ocorre que agora este é o número oficial mais recente do Tesouro. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Que as notícias que estão saindo, que o Haddad disse aquilo outro, vocês estão entendendo que essa coisa não dá para confiar? Junta isso com Marcinho Pokémon no IBGE. É por isso que trouxeram o Marcinho Pokémon? Porque o Haddad não vai conseguir fazer um malabarismo sozinho? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu acho que já deu ruim. Vamos ver ano que vem, né? Esse arcabouço fiscal, quando foi anunciado, previa que o Brasil ia precisar, assim, crescer, mas igual um foguete. E isso não tá acontecendo, né, gente? Bora ver o que o Lula vai fazer com o Brasil. A turma já sabia, né? Acho que vocês já sabiam que ia dar errado. Mas aqui a turma tá explicando por A mais B, com números, o que já foi feito de forma estranha, muito estranha. E quem tá fazendo essa denúncia são os amigos do Haddad, que eu acho que dá um peso extra a essas acusações. Essas afirmações, né? Vamos falar assim. Enfim, vou mandar o vídeo do Jair no Telegram, vou mandar o artigo do Carlos. Leiam. Oh, gente, Carlos Bolsonaro não dá entrevista. Eu nem sabia que ele escreveu um texto. Leiam. Vou mandar um Telegram. Link tá na descrição. Você não precisa nem ter Telegram no seu celular. Você não precisa ter Telegram. Você clica no link que tá aqui embaixo do seu celular, você consegue ter acesso. Não precisa estar inscrito no meu canal. Só pega e dá uma lida. Se não, vai lá no Twitter dele, dá uma olhada. Deve estar nas outras redes dele também. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, pode ser no mesmo canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição, Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, e compartilha esse vídeo, né? Isso me deixa muito feliz. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!